Queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz. Em nome de Jesus, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Lembrando que nós não vamos ter férias, vamos direto. E vamos agradecer que hoje é o segundo dia do ano novo, né? 326 é o hino. Como agradecer? Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Para a Amém. base da nossa leitura, nós vamos ler em Mateus 9, 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por trás dele, tocou na orla de sua veste. Então, baseado nessa leitura, nós vamos iniciar nossas orações. Bom dia, irmã Sandra. Bom dia, minha irmã. Bom dia a todos presentes. Um feliz ano novo para todos. Bom dia. Ano novo. Então, neste momento, iremos iniciar as orações da madrugada, né? No nome santo de Jesus. E gostaria de convidar 3 pessoas para assim fazer as 3 primeiras orações. A irmã Nívia pode estar fazendo a primeira oração? Amém, irmã Nívia? Amém. Amém. A irmã Miriam pode estar fazendo a segunda oração? Amém, irmã Miriam?
Amém. Amém. A irmã Lia pode estar fazendo a terceira oração? Amém, irmã Lia? Amém. Amém. Então, vamos passar os objetivos de cada oração. Então, a irmã Nívia irá estar fazendo a primeira oração, que é a oração invocatória. Irá agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e orar pedindo a presença do Espírito Santo em nossa reunião, em nossos corações e como mensageiro desta madrugada. Também pedir sabedoria para que assim possamos compreender a sua palavra e assim estar colocando em prática todos os dias em nossas vidas. E a irmã Miriam irá fazer a segunda oração, que é em prol de dois objetivos, que é orar por 2 listas de libertação. Então, você irá orar pelas pessoas que estão na lista de libertação, das coisas e sentimentos mundanos que ainda há nos corações. E também a segunda lista é em prol das pessoas que estão na lista de libertação contra os espíritos malignos. E a irmã Lia irá orar também em prol de 2 listas de libertação. Irá orar por as pessoas que estão na lista de libertação contra os vícios de modo em geral e as relações ilícitas que desagradam a Deus. Também irá orar pela lista de libertação das nossas queridas crianças e adolescentes. Então, iremos orar neste momento. Nosso amorável Deus, por Deus do Pai, que sabe tudo vai para os céus. Te agradecemos, Senhor, pela primeira reunião, no segundo dia, Senhor, deste ano. Que é ser uma das primeiras reuniões e muitas que esperamos agora para frente, através da tua companhia, para juntos reunirmos em prol de intercessão das pessoas que necessitam, Senhor, da tua palavra, do teu auxílio, que possamos cada dia buscar a ti, invocando o teu santo nome, Senhor. Também quero te pedir e te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e pela essa manhã, na madrugada, que nos despertou com vida, com saúde. Também queremos te pedir, Senhor, o teu Espírito Santo, para que venha estar conosco nesta reunião, que também possa ser o pregador, possa encher do teu Espírito Santo, que não venha falar de si mesmo. Dai-nos também, Senhor, uma compreensão da tua palavra, que através dos milagres que vamos aprender aqui mais profundamente sobre os milagres que tu fizeste, que nós possamos tomar, Senhor, como exemplo em nossas vidas. E sabemos que o Senhor é um Deus de cura, um Deus de milagres, um Deus que salva, que deu teu Filho para o sacrifício de nossos pecados na cruz de Calvário. Traz um restante feliz, uma boa reunião, em nome de Jesus. Amém. Manívia, seu microfone está desligado. Nosso eterno Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra. Sou grata a Ti, Senhor, por essa madrugada estar aqui reunido para honrar e glorificar Teu santo nome. Que venha perdoar todas as nossas iniquidades que nós temos diante de Ti. Também, Senhor, eu venho te pedir também que venha abençoar essa lista de libertação, essa lista contra os sentimentos mudando, Senhor, que ainda na igreja, que nós possa tirar e que nós possa estar fixos somente olhar para Ti que morreu na cruz, remissão dos nossos pecados. Também que venha abençoar a lista de libertação também, contra o espírito maligno, Senhor. Eu sei que não é agrado diante de Ti, que possa tirar esse espírito maligno, Senhor. Que possa vir abençoar, que possa também as pessoas que têm esse espírito, que possa Te servir, retirar e Te servir, Espírito em verdade, Pai. Dá-nos força cada dia mais, dá entendimento da Tua santa palavra, que também o pregador dessa madrugada, que não fala de si, mas fala inspirado por Teu Santo Bom Espírito, que nós não possa ser só ouvinte, que nós possa ser praticante da mesma, Pai. Dá-nos força cada um, dá-nos sabedoria, Pai,
da tua santa palavra. Da teu Santo Espírito, essas bênçãos te peço, suplicamos, te agradecemos nessa madrugada, não só hoje, agora para sempre. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai de misericórdia, continuando aqui a oração das tuas servas, te peço, Senhor, a tua presença aqui nesse momento de oração, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados cometidos por palavras, pensamentos e ações. Te peço, ó Pai, uma bênção especial sobre todas as pessoas que estão nessa lista de oração, Senhor, que o Senhor venha abençoá-las e tirar delas todos os vícios mundanos, Senhor, vício do álcool, das drogas, que o Senhor retira deles se for da tua vontade, Senhor, que eu sei que o Senhor envia o Espírito Santo a trabalhar na vida de cada um, para que eles possam reconhecer que não está certo e dar um passo para ti antes que seja tarde demais. Eles estão entregues em tuas mãos, Senhor. E em tuas mãos também, Senhor, eu te entrego todas as crianças do nosso grupo, dos filhos dos irmãos, aquelas também que não são, as crianças de um modo em geral, de todo mundo, Senhor, que o Senhor toma nas suas santas mãos, Senhor, e traga para o teu redil antes que seja tarde demais. Abençoa também este grupo de oração, que o Senhor venha nos capacitar cada dia para fazer a tua vontade e o teu querer. Tudo está entregue em tuas mãos, Senhor, não porque haja merecimento em mim, mas é com perdão dos meus pecados que eu te entrego todas essas pessoas, Senhor, que estão nessa lista. Que o Senhor toma nas suas santas mãos, Senhor, afastando o inimigo para bem longe, não deixando que elas venham se embebedar as coisas do mundo, Senhor. Tudo está entregue a ti, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Amém. Continuando Amém. a série, Os Milagres de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o toque da fé, baseado no capítulo 36, Desejado de Todas as Nações. E quem está com a responsabilidade é o irmão Nilson. E com ele a palavra. Bom dia, irmão Nilson. Bom dia, irmã Alexandra. Graça e paz a todos. Graça e paz. Graças a Deus. Bom dia. Graça e paz. Eu queria desejar um ano de muitas bênçãos para cada um de vocês, para suas famílias, e também dizer que hoje é o segundo dia de 2023, e que o nosso ano ele seja todo dia, para que a gente realize diariamente uma comunhão, uma intimidade com Cristo, com Deus, que a gente esteja na presença do Espírito Santo dele. Que às vezes a gente entra no ano e fica pensando, poxa, eu tenho muitas coisas para realizar, aí a gente bota no papel assim, na agenda, em março eu vou fazer isso, em junho isso, em dezembro isso, e a nossa mente vaga lá para frente, e na verdade nossa mente tem que estar interligada com o dia, e o dia nosso é hoje, que Deus dá para nós, na sua bondade, o fôlego da vida. Hoje o tema é o toque da fé. Eu só queria traduzir o que quer dizer fé em duas palavras. Primeiro, fé é acreditar que algo aconteceu, e fé é acreditar em alguém. Que essa pessoa, esse ser, pode realizar aquilo que pedimos ou aquilo que queremos. Então, essa é a tradução de fé. E nós vamos estudar um pouquinho, ou vamos meditar um pouco sobre o capítulo 9 de Mateus, partindo do versículo 18. Enquanto ele ainda lhe dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Chegando-se por detrás dele, tocou a orla de sua veste. Pois ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã.
Mas Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora, a mulher ficou sã. Jesus, chegando à casa do governante e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, a tomou pela mão e a menina se levantou. E a sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. Amém? Então, Amém. o livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 18 até o versículo 23, fala de duas situações. De um pai aflito, mas confiante, no caso aqui em Jesus, que tinha o poder de curar a sua filha, e de uma mulher que há muito tempo sangrava. E também ela tinha a confiança, a certeza que ao tocar na orla de Jesus, ela seria totalmente curada. Eu queria voltar um pouquinho antes desse acontecimento. Quando houve esses dois encontros de um pai e de uma mulher com Jesus, Jesus estava, nós podemos dizer assim, no auge, muito conhecido. Era evidente que existia algo muito especial em Jesus, pelas curas que ele realizava, pelas palavras de conforto que ele dava, pela serenidade do seu ministério, e temos a certeza, como diz a sua palavra, pela a forma em que ele explanava o reino de Deus. Então, a forma que ele explanava era a forma de dizer que ainda há tempo de salvação. Por isso que eu falei agora há pouco que hoje é o nosso dia. Hoje a palavra de Deus diz que nós tivemos, pela bondade dele, pela misericórdia dele, esse privilégio de acordar e esse privilégio de conhecer mais um pouco de Jesus. Então, Jesus, antes de entrar naquele lar, ele vinha de uma região na costa ocidental de Jerusalém. Gésasa era o nome da região. E aí, quando ele passou para o outro lado, para ir a esse encontro, ele ia ali para se congratular, podemos dizer, ele ia almoçar ali com os republicanos, e ele encontrou do outro lado uma grande multidão. Agora, percebe só, ele estava em um local e havia grande multidão, depois ele vai para um outro local e existia também uma grande multidão. Ou seja, todo mundo conhecia ali, eu escutava a história, sabia que Jesus tinha algo muito, mas muito especial. E essa multidão, ela recebe Jesus e ela sauda Jesus com alegria. Tem algumas coisas que nós vamos tirar para a gente, para o nosso dia a dia, para a gente compreender. Olha só, Jesus encontra essa grande multidão do outro lado, aqui no caso oriental, com saudação e com muita alegria. Então, Jesus, ele permanece por algum tempo nas proximidades daquele lago, ensinando e se dirigindo. Aí ele parte, ele vai para a casa de Levi e Mateus, e ali ele vai para um almoço, ele vai ali para um encontro com os republicanos. Com certeza, nós sabemos que ele não era questão do encontro para se alimentar, fisicamente, materialmente, mas esse encontro era uma oportunidade que Cristo tinha para falar
e para mostrar Deus às pessoas. Aí, de repente, quando ele chega na casa de Levi e Mateus, quem ele encontra? Jairo, o príncipe da sinagoga. E esse príncipe, esse chefe judeu, ele se encontra com Cristo em grande aflição. Sabe o que ele faz? Ele se joga aos pés de Cristo, está no versículo 18, né? Ele se joga aos pés de Cristo e ele adora Cristo. Ele diz assim para Cristo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a tua mão sobre ele e ele viverá. Então ele se joga ali. Cristo, imediatamente, Cristo, ele diz para Jairo: vamos lá. Então, já não acontece o banquete. Cristo se levanta e vai para ir à casa de Jairo para ver a moça. O versículo 19, a menina, o versículo 19 diz assim: levantando-se, pois, Jesus seguiu também, foram os seus discípulos. Então, naquele momento, todo mundo esqueceu a refeição e todos foram, quando viram Jesus atender imediatamente aquele pedido desse pai, eles vão até a casa de Jairo. No caminho, no processo de ir à casa do Jairo, nós sabemos que quando Jesus chegou para ir à casa de Levi e Mateus, existia grande multidão. Então nós imaginamos o seguinte: dentro da casa não caberia essa grande multidão. Tinha muita gente do lado de fora. E aí, imaginemos nós sairmos no meio de uma multidão para ir para um outro lugar. Então, a multidão, ela comprime a pessoa, e a pessoa ela não consegue dar os passos em direção ao seu destino de uma forma normal. Ela vai dando os passos aos poucos. Por quê? Porque a multidão não deixa ela passar. A não ser que tenha, como dizem, batedores, né, que são aqueles policiais que abrem a multidão e a pessoa sai andando no meio normalmente. Não. As pessoas vão comprimido quando nós entramos no meio dela. Então, assim aconteceu com Jesus. As pessoas comprimiam Jesus. Então, talvez, da casa de Levi e Mateus à casa de Jairo, poderia ser até na mesma rua, no mesmo bairro, um quarteirão atrás. Não, talvez não seria longe. Na verdade, a desatualização diz que não era longe o percurso, mas pelo passo, né, pelo passo a passo, porque ele não tinha como eu toquei e frisei agora, ele não tinha como andar normalmente, porque todo mundo queria ver Jesus, todo mundo queria conhecer Jesus, todo mundo ali que estava naquela multidão tinha o prazer de estar próximo de Jesus. O versículo 20 diz que eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se, toca por detrás, né, de Jesus e toca na orla de sua veste. Queridos, essa mulher, ela tinha 12 anos que ela sangrava. 12 anos que ela sangrava. E ela era considerada impura. Só para a gente ter uma noção das coisas, que aquela mulher ela não poderia entrar numa sinagoga, ou seja, aquela mulher não poderia entrar numa igreja conforme as diretrizes da igreja na época. Por quê? Porque ela era considerada impura. E os judeus impuros não poderiam fazer parte da congregação. E se ela ousasse a ir à igreja para assistir um culto, ela tinha que ser morta ou, no mínimo, pegar 40 chibatadas. Então, essa mulher, ela era proibida de ir à igreja para assistir o culto. E essa mulher, na sua aflição, no seu desespero, ela buscou todos os meios possíveis, humanamente, aos especialistas da época, aos médicos, para ser curada. E essa procura, com certeza, relata que ela gastou tudo o que ela tinha, mas nenhum especialista conseguiu estancar esse sangue, trazer a saúde a esta mulher.
E o diagnóstico que foi dado a ela foi que não tinha mais esperança de cura para a sua enfermidade. Mas ela encontra Cristo e ela, com o objetivo de ser curada e na certeza que ele tinha esse poder de cura, ela adentra a multidão no esforço dela e ela consegue tocar na orla de Jesus. E, de repente, Jesus, ele diz no versículo 21, diz assim, ela dizia assim, pois ela dizia consigo, se eu somente tocar na sua veste, ficarei são. Aí ela toca, e Jesus, no versículo 22, volta e diz assim, alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. E é importante que a visão dos discípulos preocupados com aquela multidão, e empurra para cá, e empurra para lá, e deixa o mestre passar, e eles olhando a preocupação dessa situação, ele diz assim, alguém tocou em mim. Quem tocou em mim? E os discípulos dizem para ele assim, tudo isso de gente nos empurrando, de tudo isso de gente aqui ao nosso redor, o Senhor queria que ninguém lhe tocasse? É lógico que tocam no Senhor. Disse, não, mas foi um toque especial, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, ela, preocupada, aquela mulher, ela ficou, se alguém descobrisse, se houvesse algum tipo de proibição de tocar em Cristo, porque lembra que ela não podia entrar na igreja. A igreja é local de cura. Se ela entrasse, ela poderia receber uma surra ou ser morta. Então, tocar naquele mestre, tocar naquele pastor, tocar naquele homem, ela poderia estar no mesmo... Aliás, a cabeça dela era o mesmo pensamento daquilo que os rabinos falaram. Olha, você não pode participar das bênçãos, você não pode participar de nada. Então, ela ficou com medo de que poderia ter alguma penalidade. E ela disse, Senhor, foi eu que toquei. O versículo 22 diz assim, Jesus volta e disse assim mesmo para ela, tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E essa mulher ficou limpa, voltou a ter saúde. Imagine a alegria dessa mulher. O versículo 23 diz para nós, Jesus, chegando à casa do governador e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse, retirai-vos, pois a menina está morta, mas não está morta, mas dorme. Aí escarneceram de Jesus, e aí riram de Jesus. E Jairo chegou mais perto do Salvador, e junto, apressadamente, à casa dele, ele já estava ali, quando eles chegaram ali, todo mundo já estava pranteando, os tocadores ali estavam enchendo os ares com seus clamores, e grande multidão também, né? Existia um tumulto ali. E quando Jesus viu aquela situação, né, quando ele falou aquilo ali, e viu a reação das pessoas, Jesus, ele ficou muito triste, sabe? A reação das pessoas feriram o Espírito de Jesus, feriram. E Jesus procurou silenciar. E Jesus fez dentro uma pergunta e também uma advertência. Jesus disse para eles assim, por que chorais? Por que esse alvoroço aqui dentro dessa casa? A menina, ela não está morta, ela apenas dorme. Irmãos, quando ele falou isso, as pessoas se indignaram. Eles acharam essa palavra estranha, como se fosse uma blasfêmia. Como é que ele diz que a menina dorme, se nós estamos aqui e nós presenciamos a menina morrer? Então, eles ficaram uns indignados, outros acharam graça, outros eram sarcásticos. E aí, quando ele viu a menina, né, ele disse assim mesmo, pedi para que todos saíssem. Saiam todo mundo aqui. Eu quero aqui somente o pai e a mãe. E 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ficaram ali. E Jesus toca assim na mão da menina.
quando ele toca na mão da menina, né, ele diz para a menina, está no versículo 25 diz, mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou e tomou pela sua mão e a menina se levantou. E ele pede para a menina, para que a menina levante. Né? Pede a menina, ele diz assim para a menina, menina, a ti te digo, levanta-te. E ali um tremor repassou instantaneamente pelo corpo, inanimado. Volveram-se as pulsações da vida, os lábios decorreram-se num sorriso, os olhos abriram-se como se despertasse do sono, e a menina olhou admirada. Para o grupo que rodeava, e ergueu-se os pais, entreitaram-se chorando de alegria. Irmãos, e ali a menina, ela desperta, ela acorda. Eu quero me voltar para o trajeto da casa de Levi Mateus até a casa de Jairo. Jesus estava no meio daquela multidão, ele encontra aquela mulher. Jesus ele dá atenção para todos que ali estavam rodeando. Ele não partiu em silêncio para aquele lar. Ele dava atenção para todos eles, por isso que ele demorou a chegar na casa de Jairo. E nesse intervalo, né, da demora, do percurso, ela, aos olhos humanos, na verdade, ela morre. Ele disse que ela dorme. Por que ele disse que ela dorme? Porque ele tem o poder da ressurreição. Né? Tem o poder da ressurreição. Nós sabemos que todos os líderes religiosos, eles dormem. Se você for lá no túmulo de Buda, né, você encontra o túmulo de Buda e de outros líderes. Mas Jesus, o túmulo dele está vazio, porque ele vive, porque ele é vida. E Jesus, ele dá para nós algumas coisas importantes que nós precisamos extrair. Eu quero extrair desses textos. Primeira coisa, quando Jesus sai de um local para outro, o que acontece? Acontece que tem grande multidão alegre e feliz com a sua presença. Grande multidão alegre e feliz com a sua presença. Quando nós adentramos a igreja, nós temos quem ali à nossa espera? Jesus. Nós temos quem ali também participante daquele culto? O Espírito Santo. E nós temos também ali mais uma turma que são os anjos celestiais também para participar deste culto. O que eu quero dizer com isso? É importante que esse ano a gente tenha esse coração, nesse momento, desejoso de melhorar espiritualmente. Quer dizer que nós só devemos faltar a um culto na congregação se for em um caso muito especial em que impossibilita nós de ir à igreja. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que adentrar a igreja para encontrar com Jesus feliz e desejoso de ter a presença dele. Nós não podemos entrar à igreja, e principalmente nos cultos de oração, e aí chegar ali e o pregador, e isso está de uma forma geral, o pregador diz, agora nós damos oportunidade para o louvor. Ninguém quer louvar a Deus. Ninguém quer louvar a Deus. Então nós precisamos ir à igreja com alegria e na certeza de um encontro. Outra coisa que nós podemos também avaliar, que diz que quando ele chega e vai à casa de Levi Mateus, ele encontra Jairo que se prostra diante dele e o adora.
Então, Jairo, primeiro, ele não pediu que o Senhor fosse curar a sua filha. Ele primeiro o adorou. A gente tem que ir à igreja para adorar o Senhor. A gente tem que procurar mudar a nossa maneira comportamental de chegar à igreja e já sair abraçando todo mundo e ficar conversando, né, antes do culto e se congratulando enquanto Jesus está presente, enquanto o reino celestial está presente. Aquele homem, ele estava alegre e feliz pela presença de Jesus e necessitado de que Jesus o ajudasse. A gente vai à igreja com a necessidade de conhecimento de Cristo e de crescimento espiritual. Existiam várias pessoas importantes e várias pessoas do lado de fora, alegres e felizes com a presença de Jesus. E ele foi um dos escolhidos para estar naquela mesa, para fazer uma refeição com Jesus, mas ele não se preocupou em estar ali para fazer a refeição. Ele se preocupou e a alegria dele era de adorar Jesus. Todos nós, quando vamos à igreja, a gente tem um propósito. Qual é o propósito? De melhorar espiritualmente e, nessa melhoria espiritual, conhecer Jesus e ter uma preparação adequada para a vida eterna. Então, quando a gente se dispersa, dando prioridade dentro da igreja a outras coisas, o que é que acontece? A gente deixa de aproveitar a presença de Jesus. Outra coisa que eu queria que a gente extraísse dessa linda história é que, quando Jesus sai, imediatamente, ele faz o pedido, e o versículo 19 diz, levantou-se, pôs Jesus e seguiu também, e foram os seus discípulos. Imediatamente, isso quer dizer o seguinte, querido, querida, aquilo que você está almejando, aquilo que você está precisando, aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu almejo, que é a cura espiritual, eu acredito que todos têm esse primeiro desejo, a cura espiritual, porque a cura espiritual nos dá condição de ser um morador do céu. Quando nós buscamos esse objetivo, Jesus está pronto para nos ajudar. Pronto para nos ajudar. Então, quando nós vamos em busca de Cristo, nas nossas orações, na nossa intimidade, na nossa consagração, no nosso culto racional, Jesus ele está ali pronto para nos ajudar. Porque diz que Deus, antes de pedirmos, ele já sabe o que necessitamos. Outra coisa que eu queria meditar com os irmãos, diz que quando ele entra na multidão e aquela mulher, ela vai para tocar, né, para ficar na presença de Jesus, ela não se preocupa com nada que vai impedir. O único propósito dela é encontrar-se com Jesus. E ela toca na orla. Não sei se os irmãos têm essa informação, mas se tiver, nós vamos relembrar. Quem não tiver, nós vamos aprender um pouquinho. Mas a orla, os judeus, eles colocavam na orla os mandamentos. A escrita dos 10 preceitos, o mandamento de Deus. Então, ela toca naquela parte ali, onde o judeu ele dobra, né, o vestido, né, que diz o vestido, e ali escreve. Então, ela toca naquele local. Isso quer dizer que nós, para que a gente possa ter cura, nós precisamos diariamente avaliar como nós estamos vivendo e como nós estamos nos comportando diante dos mandamentos de Deus. Será que eu estou negligenciando um mandamento? Porque se eu estiver negligenciando um mandamento, eu estou negligenciando e desobedecendo a lei de Deus. Que às vezes a gente imagina, poxa, eu cumpro 9 preceitos, ou não, mas eu vou vencer. Aí eu levo anos, sempre cumprindo 9 e acho que estou caminhando espiritualmente,
e acho que estou crescendo espiritualmente, não. Então a gente precisa avaliar como é que está a nossa situação pessoal diante daquilo que Deus nos colocou como obediência, para que possamos ter saúde como essa mulher, quando ela toca na orla, automaticamente ela é curada. Então, se nós estamos precisando de cura, nós precisamos passar e fazer a avaliação e buscar a viver conforme a palavra de Deus. Outra coisa que é importante para nós, e quando Jesus chega dentro da residência de Jairo, e vê a criança, a menina ali, e a menina dormindo, e para as pessoas mortas, a coisa que eu queria que pudéssemos meditar é que, irmãos, muitas vezes nós podemos estar dormindo, mas não mortos. Ou podemos estar mortos e não sabemos. A gente busca melhorar espiritualmente e nós buscamos viver da maneira que somos ensinados. Mas a falta de uma comunhão diária, a falta de uma comunhão correta com Deus, pode levar a gente à morte, mesmo estando vivos. Ou seja, o que eu quero dizer, nós podemos estar com a nossa vida religiosa prática, fazendo aquilo que é o correto. O que é fazer aquilo que é o correto? É a gente estar fazendo a nossa leitura bíblica, é a gente estar fazendo nossos cultos diários, né, vespertino, matutino, é a gente estar indo à igreja, é a gente estar participando dos cultos, mas não vivendo a intimidade com Cristo. Antes de começar, eu falei que fé é a tradução de acreditar. E fé, para nós como cristãos, é acreditar que Jesus faz a transformação. Será que houve alguma vez que eu ou você chegamos para um irmão, ou para um pastor, ou para um obreiro, e dissemos assim: irmão, ore por mim que eu estou muito fraco. Irmão, olha, eu já não estou mais indo na igreja porque minha fé está fraca, sabe? É muitos problemas, e isso está me deixando muito angustiado, irmão, eu não tenho mais vontade. Queridos, quando eu digo que a minha fé está fraca, eu quero dizer, conforme a tradução do dicionário, eu quero dizer que eu não acredito em Jesus, infelizmente. Porque fé é acreditar. Ela passou 12 anos naquela situação, naquela tribulação, gastou o que já não tinha mais. Os melhores especialistas, com certeza, ela procurou. E ninguém resolveu. E ela tem fé e acredita que Jesus resolve. Sem gastar um tostão, apenas acreditar. Então, quando eu deixo de buscar a comunhão, como Paulo diz, não deixar de se congregar, quando eu deixo de procurar a comunhão com os irmãos, eu estou dizendo assim para Cristo: olha, eu não acredito em ti. Olha, eu não sei quem é o Senhor. Só que Deus, como deu oportunidade para essa mulher e para a família de Jairo e para os discípulos, dizendo assim: olha, fica na minha presença. Jesus, ele pede para a mãe, o pai e os 3 discípulos: fica na minha presença. E vocês vão ver o que vai acontecer. E a menina tem o fôlego da vida. Essa manhã Deus está pedindo para que nós ficamos na sua presença durante o dia todo, não se preocupando com o que nós vamos fazer amanhã. Eu fiquei meditando assim, achei interessante, e é motivo de meditação. Semana passada, tinha aquela decisão se a gente continuava ou não na madrugada, estudando, orando um pelos outros, né, nos unidos em oração, e aí foi decidido a ficar. Irmão, queridos, eu vou falar para vocês, se fosse tomada uma decisão de dar férias, eu ia ficar triste. Por quê? A gente não dá férias para Jesus. A gente tem o direito de viajar,
né, de ter o direito de recrear, de visitar lugares, mas eu tenho certeza, se a gente, qualquer lugar do planeta que a gente for visitar, a gente tem na madrugada uma internet para participar da oração juntos. E dizer assim, vamos tirar férias, é como dizer assim, olha, Jesus, eu não quero que tu me acompanhe para onde eu vou. Você fica aí durante os dias que eu vou passar de férias, e aí quando eu voltar, a gente se encontra e conversa de novo. Agora, imagine se a gente tirar um dia sem Jesus. Quantos dias nós estamos tirando sem Jesus? Meu desejo é que nesta manhã, que nesse dia, que a gente conte os dias, cada dia tem o seu percurso. E o desejo é que para que a gente cresça espiritualmente, que a gente ame o nosso próximo mais ainda, e que as nossas orações contemplem aqueles que estão desanimados. E que o princípio básico da nossa oração é pedir para que Jesus fale aos corações, que o seu Espírito Santo, que está presente na nossa vida, de alguma maneira encontre uma forma que o nosso coração seja aberto para a sua santa presença. Que a gente tenha vida como essa menina teve vida. Que a gente tenha vida como essa mulher com fluxo de sangue teve vida. E que a gente tenha a certeza, porque, irmãos, fé é acreditar que algo aconteceu. E esse toque vai acontecer, se ainda não aconteceu em nossas vidas, peça, creia que vai acontecer. Há muitos anos atrás, diz a história que há mais de 2000 anos atrás, até hoje se conhece a história de transformação de Jesus para com a humanidade. Então, eu preciso crer e a certeza que a minha história também, a sua história também, pode ser transformada em nome de Jesus. Meu desejo nesta manhã é isso. Amém. 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 Muito bem. Glória a Deus pela mensagem maravilhosa. E obrigada a Jesus por tocar nossos corações e o Espírito Santo nos despertar para continuarmos nas nossas reuniões. Temos muito a ganhar, né? E nesse momento eu vou passar a palavra para a irmã Sandra para designar as últimas orações. Microfone desligado, Sandra. Perdão. Subimos para as orações finais, iremos convidar mais 3 pessoas para finalizarmos com mais 3 orações. Eu gostaria de convidar a irmã Gildeci Cardoso para fazer a próxima oração. Amém, irmã Gildeci? Acho que a internet dela caiu, ela acabou de sair. Tá aí. O pastor Salomão pode estar fazendo a próxima oração? Posso orar no lugar dela. Viu? Oi? Posso orar no lugar dela. Amém. Então, irmão Pedro está desejoso para orar no lugar dela. Amém, irmão Pedro. Obrigado. Então, a próxima oração será com o irmão Nilson, que é nosso mensageiro, e a terceira oração vai ser designada pela irmã Alexandra como terceiro objetivo. Então, eu irei passar os 2 objetivos. O irmão Pedro irá estar orando em prol de 2 listas de libertação e irá orar pela libertação, pela lista de libertação para a verdade, as pessoas que estão naquela lista ali. E também pela libertação verdadeira e conversão a Cristo. E o nosso irmão Nilson, nosso mensageiro, irá estar orando em prol dos nossos irmãos enfermos, de modo em geral, tanto fisicamente como espiritualmente, e também pelos pedidos de oração que foram escritos no chat. E a irmã Alexandra está com uma terceira oportunidade para designar uma terceira pessoa. Amém. Eu convido o pastor Salomão. Pastor Salomão, bom Amém. dia. Bom dia. Seja bem-vindo, pastor. Feliz ano novo. 19 para vocês. O Senhor vai fechar a nossa reunião orando. Nós estamos agora numa nova jornada, né? E que todos os departamentais escolhidos para o ano de 2023 venham ter colírio espiritual e sabedoria, coragem, força, ânimo para executar os seus trabalhos. E orando principalmente pela liderança,
pelos dirigentes, pelos pastores, missionários, que também têm o Espírito Santo para realizar o seu trabalho. Oremos. Ô, Nilson, o microfone está desligado. Santo Eterno Deus, Irmão Pai Pedro, querido e amado. Vai continuar, irmão Pedro? Maravilhoso Pai, nós somos imensamente gratos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de conhecer esse trajeto que o Senhor fez aqui nessa terra, ali na visita na casa de Jairo, por ter encontrado aquela jovem precisando daquela ajuda, Senhor. Quanto tempo sofrendo. Nós aprendemos nesta jornada de hoje o quanto nós precisamos dar lugar ao tempo para, assim, sermos grandemente abençoados na Tua casa, Senhor. Quero ser com o irmão Nilson e todos os pregadores que estão nessa jornada. Que o Teu Santo Espírito possa influenciá-los a sempre ter essa disposição para honrar e glorificar o Teu nome. Senhor, nesse momento queremos entregar nas Tuas mãos as pessoas que estão presas, que não estão dando, Senhor, a oportunidade ao poder do Espírito Santo para uma libertação para a verdade. Que o Senhor envia ali graça e poder para que elas possam, assim, ser libertas e possam ver a beleza da Tua santidade através da verdade exposta na palavra de Deus, Senhor. Queria ser com os nossos irmãos da igreja que estão envolvidos em vícios malignos que vêm assim a escurecer a sua mente na questão da verdade. Liberta, Senhor, principalmente os filhos dos irmãos que estão na obra, que ainda não são convertidos, queira libertá-los para a verdade. É o que te suplico, Pai, com perdão de nossos pecados, dá-nos um bom dia na companhia de teus santos bons anjos, em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilhoso Deus, Pai querido e amado, somos muito gratos a Ti por nos conceder, logo na madrugada, no despertar, Senhor, o alimento espiritual. Pai, e foi pedido para que venhamos a orar pelas doenças físicas e espirituais. Querido Senhor, que nós venhamos a ter a consciência de ter um alimento correto. Nós devemos ter a consciência de digerir o alimento correto que é benéfico para a nossa saúde física, para assim nós termos espiritualidade, discernimento espiritual. Eu apresento não somente aqueles que estão passando por essa doença física, que estão fora da fé, mas todos nós, Senhor, todos nós que fazemos hoje parte da igreja, que estamos diariamente ali no templo, mas também incluímos todos nós. Porque, Senhor, muitas vezes nós estamos nos alimentando de uma maneira tão errada que a gente não consegue discernir no escudo a Tua santa presença, Senhor. Eu suplico para que o Senhor limpe, para que o Senhor faça uma triagem, uma purificação nos nossos corações. Porque, querido Pai, caminhar nessa trajetória, Senhor, entre o nosso lar e o encontro contigo, tem um abismo, muitas vezes, muito grande. Pode ser que nós estejamos negligenciando, desde o amanhecer, Senhor, até o entardecer, a nossa comunhão contigo. E pode estar acontecendo conosco, da gente subir ao púlpito pregar, da gente ir louvar, da gente se reunir em oração, mas não tendo a misericórdia e a bondade que o Senhor
ensina a teus filhos para com o nosso próximo. Eu te suplico que tire a maldade das nossas palavras, que a gente venha a tratar aqueles que estão, Senhor, desviados da fé, da mesma maneira que o Senhor tratou essa mulher do fluxo de sangue, e que a igreja não queria a presença dela, porque ela poderia até ser chicoteada. Será que nós estamos chicoteando o nosso irmão que passa muito tempo sem ir, e quando adentra a igreja, a gente olha com um olhar de desaprovação ou com indiferença, Senhor? Purifica isso do nosso ser. Será que as nossas orações, depois que elas são contempladas no templo, os nossos cultos, será que quando eu chego num lar, eu fico olhando dizendo que a gravata do pregador é horrível? Que a maneira do meu irmão, da minha irmã se comportar é horrível? Tira isso do nosso coração, Senhor. E que a gente não tenha, Senhor, na mente 1000 coisas como prioridade e a nossa consagração não. Que a gente tenha o testemunho de Jesus, que ele diz que nós temos que ser o exemplo que ele deu, Senhor. De quando os nossos ministros, os nossos pastores, os nossos departamentais pedir para que a igreja avance levando a mensagem, a gente sejamos como Jesus, que Jairo disse: Senhor, a minha filha está doente. E ele não pensou que ele tinha uma primeira missão de ir ali para se congratular e se alimentar fisicamente, se baquetear naquele almoço. Não, imediatamente ele levantou e foi ao encontro. Quantas pessoas estão precisando ser libertas? Quantas vezes nós precisamos ser libertos e precisamos orar na casa dos nossos irmãos? Precisamos visitar os nossos irmãos? Precisamos tratar bem a nossa liderança, Senhor? Quantos homens que foram comissionados por Ti para levar a Tua mensagem de salvação, hoje estão muitas vezes pisoteados pelo nosso comportamento, pela nossa língua, em falar mal da família, em falar mal do pastor, em dizer que ele não está conseguindo que a igreja avance, mas não é ele, é nós que temos essa responsabilidade de ajudá-lo. Foi por isso que Jesus, foi por isso que o Senhor fez o comissionamento dos discípulos. Nós somos ajudadores, Senhor, desses pastores, desses obreiros, desses ministros, e que a gente venha ter a consciência disso, que a gente venha ter o amor por Ti, Senhor, porque se nós tivermos amor por Ti, nós vamos compreender o papel que nós temos dentro do nosso lar, dentro da sociedade e dentro da igreja. Por isso eu te suplico, nos liberta da doença física e espiritual, todos nós, aqueles que estão fora e aqueles que estão dentro. Eu te suplico e te peço perdão em nome de Jesus. Amém. 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 Grandioso Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor, exaltado e glorificado seja o teu nome na mais alta dos altos céus. Amém. Amém. Graças te damos, ó Deus, por mais um despertar. Também estamos aqui com os nossos irmãos que estão aqui ligados nesse trabalho tão importante que é a intercessão. Desde já eu agradeço, Senhor, a todos os nossos irmãos da intercessão. Tem orado por mim, pela minha família. Tem também apoiado o nosso trabalho, o trabalho dos nossos irmãos, os pastores, os ministros, os departamentais da associação. Pedimos, Senhor, que pela oração do teu servo, possamos nos unir, Senhor, e olhar que nós somos irmãos. Estamos aqui para fazer um trabalho importante na salvação das almas. Venha, Senhor, tirar do nosso coração a incredulidade. Possamos também, nesse novo ano, venha nos conceder, Senhor, a graça de nos despertar, Senhor. Aumentar, assim, a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Que possamos ser regenerados pelo Teu Santo Espírito para fazer um trabalho ao qual o Senhor nos chama para dar o alto clamor, a mensagem desses últimos dias. E que Tua igreja, Senhor, com a membresia da mesma, abençoando também os departamentais, os dirigentes da igreja, os vice,
cada departamento que tem recebido para esse novo ano as atividades que aí foram comissionadas a eles, também a nós, Senhor, possa nos conceder a graça e a misericórdia de sermos despertados para o tempo que estamos vivendo. Venha ser com cada filho teu, em especial oramos, ó Pai, pelas pessoas que estão passando por um momento da dificuldade, Senhor, da dor, mas que o Senhor visite, Senhor, a elas, dando conforto, a cura necessária, para que nós possamos estar diante de Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu acesso nome. Dá a Tua bênção, Senhor, aqueles que te pedem, damos também a nós. São esses favores que eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus venha abençoar cada participante aqui e também todos os pedidos venham ser respondidos conforme a vontade do Senhor. Obrigada, queridos irmãos. Irmão Nilson, quer falar? Irmã Alexandra, irmãos e irmãs, eu peço oração que eu e o irmão Fernando estamos indo agora para Bragança encontrar o irmão Pedro Viana, e que vocês orem para a nossa viagem ser bem confortável e a gente possa ali encontrar os irmãos, em especial o Pedro Viana, e o objetivo que nós temos ali que seja a vontade de Deus. Amém. 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 Quem quer O falar? pregador está convidado para almoçar, viu? Irmão, Maravilha. também quero pedir oração aos irmãos, que ia sair hoje, mas vou deixar para sair só amanhã, devido a um problema no carro. Estou viajando para Anapu. Vou ajudar uma família por lá, me comprometi. E lá pelo dia 17 estou voltando de novo para os irmãos. Eu também peço oração. Bom dia para os irmãos. Bom dia para os irmãos e um feliz ano novo. Bom dia, feliz Eu ano também novo. quero pedir aos irmãos que orem, porque agora eu estou saindo de Caruaru para Maceió. Já estou saindo direto para o trabalho. Os irmãos orem para que essa viagem seja em paz, já que quando eu vim de lá para cá, era 2 horas da tarde, mas eu não tinha dormido muito bem à noite, e eu saí só um pouquinho da pista. Mas do jeito que eu saí, o Senhor permitiu que eu despertasse e voltei tranquila. E agora eu estou saindo, né, após ter dormido uma noite toda, para que o Senhor possa me levar em paz. Amém. Que Deus possa abençoar todos os irmãos que estão se organizando para viajar, que vão pegar a estrada, né? Eu sempre oro quando eu estou em viagem, digo, Senhor, me dê uma viagem tranquila, coloque asas nas rodas, que seja rápida, tranquila e rápida, né? Então, que assim seja com a viagem dos irmãos. Que o Senhor os leve. Mãe Divaldo quer falar? Eu quero falar. Quero pedir desculpa aí, porque meu microfone deu problema na hora de abrir aqui para fazer a oração. Mas agradeço meu esposo que orou. Somos uma só carne, né? Deu certo. Amém, irmã. Mãe Divaldo. Bom dia, irmãos. Graças à paz do Senhor Jesus. Eu peço oração para minha filha, que está fazendo mais um ano de vida hoje, né? Completando. E que ela está no 8º mês de gestação. Que os irmãos olhem por ela, né? E que ela venha seguir os caminhos do Senhor enquanto é tempo. E também meu menino, Marquinho, né? Também ore por ele. E meu genro, né? Que é esposo da Tati, minha filha, que está grávida. Que eles venham voltar também para os caminhos do Senhor. Mais um ano de oração, né, irmã Alexandre? Mais um ano, e temos que perseverar. Perseverar, não desistir. Não é aquele não desistir, Cristo vem logo, né? Não desistir. Graças. Em nome de Jesus, vamos colher essa bênção aí. Em nome de Bom Jesus. Bom dia. Então, vamos concluir. Amanhã continuaremos a série, né? E amanhã nós vamos falar sobre barreiras derribadas. Continuando o tema, né, da série, Os Milagres de Jesus. Então, amanhã aguardo vocês às 5 da manhã. E em nome de Jesus Cristo, nós concluímos esta reunião. Que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco hoje e sempre, suas bênçãos e proteção. Em nome de Jesus. Amém.